de Jaime Caetano Brau, chimarrão e poesia. Sempre agarrado no posto, o pajador missioneiro sente o calor do braseiro batendo forte no rosto e vai mastigando o gosto da velha infusão amarga, sentindo o peso da carga que algum ancestral comanda, enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo. Há sempre algo de novo ao clarear de um novo dia. Parece que a geografia se transforma de hora em hora e o pajador se apavora diante do mundo convulso, sentindo um bárbaro impulso de se mandar campo fora. Muito antes da caverna, eu penso, enquanto improviso, nos campos do paraíso, o patrão que nos governa, da sua sapiência eterna e eterna sabedoria, deu o canto e a melodia para os pássaros e os ventos, para que fossem complementos do que chamamos poesia. Por conseguinte, o Adão já nasceu poeta inspirado, mesmo um tanto abarbarado por falta de erudição, compôs um poema pagão à sua rude maneira, para sua companheira, a mulher, poema beleza, inspirado com certeza numa folha de parreira. Os menestréis, os aedos, bartos, rapisodos, poetas grandes, eles todos, manejando a voz e os dedos, vão desvendando segredos em suas rudes andanças, as violas em vez de lanças, harpas, flautas, bandolins, semeando pelos confins as décimas e as romanças. Tanto os poetas orientais como os poetas do Ocidente, cada qual uma vertente, todos eles mananciais, nos quatro pontos cardeais esparramando canções, e no rastro das legiões de lusitano prefácio, a última flor do lácio nos deu Luiz Vaz de Camões. No Brasil continental chegaram as caravelas e vieram junto com elas as poesias com Cabral, para um marco imemorial destas florestas bravias, perpetuando melodias de imorredor destaque, Castro Alves e Bilac e Antônio Gonçalves Dias. Há uma grande variedade de poetas no meu país, do mais variado matiz, cheios de brasilidade, de Carlos Drummond de Andrade ao mais culto e ao mais fino. Mas eu prefiro Balbino, Juca Ruivo e Aureliano, trançando de mano a mano com loncas de boi brasino. Neste garrão do hemisfério, quando a pátria amanhecia, surgiu também a poesia no costado do Gaudério, na pia do batistério, das restingas e das flores, e a ordem dos campeadores, bárbara e analfabeta, pariu o primeiro poeta
do canto dos pajadores. E foi ele, este vaquiano, do cenário primitivo, autor do poema nativo misto de pelo e tutano, de pampero e minuano, repontando sonhos grandes. Hidalgo, Ramiro, Hernández, el viejo Pantio, Ascasubi, mamando no mesmo ubre, desde o Guaíba até os Andes. João Vargas e o Vargas Neto e o Amaro Juvenal, cada qual um manancial que ilustra um qualquer dialeto, manuseando o alfabeto no seu feitio mais austero, os discípulos de Homero, de alma grande e versos leve, desde sempre usando um breve de ferrão de quero-quero. Imagino, enquanto escuto esse bárbaro lamento, que a poesia é o som do vento que nunca para um minuto. Picumã vestiu de luto a quincha do Santa Fé, mas nós sabemos por quê que o vento chucro não para. São suspiros da Jussara chamando o índio Cepé. Olá, meus amigos da Poesia Gaúcha. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço junto com vocês para falar desta arte que tanto amamos, para falar dessa manifestação que tanto nos orgulha, que tanto nos impulsa, que tanto nos move e preenche os espaços de nossa vida. A declamação, essa arte individual, essa manifestação individual que cada vez cresce mais, cada vez tem mais adeptos e cada vez tem mais apreciadores aí. Então a gente deve muito isso a essa união dos poetas e dos declamadores e dos amadrinhadores, e por isso nesse momento viemos aqui falar um pouquinho disso que tanto gostamos, né? É um prazer enorme estar com vocês. Eu agradeço ao Jorge Araújo por me fazer esse convite de fazer parte desse projeto, um projeto digno do nosso aplauso, digno do nosso reconhecimento. Parabéns, Jorge Araújo, né? Parabéns ao poder público, né? Às esferas públicas que reconheceram nesse momento tão difícil que a gente vive de pandemia aí, 2 anos já, 2020, entrando em 2021, longe dos palcos, longe dos amigos, longe de um toque de viola, longe de um chimarrão à beira do fogo, junto com muitas pessoas. Então a gente se afastou, se reclusou, e a poesia tomou esse rumo da virtualidade. Então a gente está à distância, né, fazendo vídeos, participando de festivais através de vídeos e assim por diante. É o que temos para o momento, e dessa forma não vamos deixar morrer nossa arte. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez por fazer parte desse projeto junto contigo. Jorge Araújo, um peleador pela nossa arte, pela nossa cultura, um incentivador, um abridor de caminhos, né? Incentiva a gurizada, leva os meninos e as meninas jovens aí para dentro do tradicionalismo, para dentro do CTG, para dentro desse universo da poesia que é tão lindo. O trabalho que o Jorge faz é um trabalho digno também do nosso aplauso. Parabéns, Jorge, muito obrigado mesmo por tudo que tu faz pela nossa poesia gaúcha hoje. Ao lado também aqui nesse momento hoje de Jurema Chaves, essa pessoa extraordinária, essa pessoa que é pura poesia. Ela é poesia desde a sola da sua alpargata até a flor do seu cabelo. Ela é uma pessoa muito especial. Eu, de fã, passei a amigo e hoje parceiro de palco da Jurema, né, que muito me avaliou pelos festivais, pelo Enarte, pelos rodeios afora aí, e hoje somos parceiros de palco aí, com trabalhos da Jurema apresentado junto com o Jorge Araújo também no costado aí, nos palcos do Esteio da Poesia, da Tertúlia da Poesia,
lá de Santa Maria, também o Bivac da poesia, né? Uma caminhada muito bonita aí com esses 3 amigos que são fantásticos para mim, pessoas que eu tiro o meu chapéu e respeito muito pelo trabalho que fazem. A Jurema também, uma reconhecida no Brasil inteiro, né, como uma poetisa, também com seu trabalho, seus vários livros aí publicados, e sabe do que fala, sabe quando o assunto é poesia. A Jurema é pura poesia, como eu disse, e ela agrada a todos os públicos, não tenha dúvida disso. Paulo Vargas, também parceiro velho, um grande peleador, né, um grande consultor dos festivais da poesia e organizador do Esteio da Poesia. Paulo adquiriu muita experiência aí desde a sua época de peão farroupilha, né, toda a sua passagem pelo tradicionalismo, pelos CTGs e pela poesia, né. Ele é uma pessoa que acredita na poesia, conhece, também um declamador e um grande amigo. Abraço, Paulo, não estamos juntos, mas estamos muito próximos aqui com esse trabalho do Jorge, né? E para falar de declamação, para falar dessa nossa arte, não tem como não falarmos em poesia, como não falarmos do poeta e de onde ela veio, né? A poesia vem desde do surgimento da escrita, ela vem desde os primórdios das nações mais antigas, lá na Grécia Antiga, no século VIII a.C., Homero, um declamador, um poeta, né? Quem nunca ouviu falar da Odisseia, né, Ilíada, poemas de Homero aí que eram recitados lá na antiguidade, né? E poemas que nessa época falavam, né, para que servia a poesia? O que a poesia serve? A poesia é um meio de comunicação, né? Através das décadas, através dos séculos, através das civilizações, com a evolução do homem, né? Falando do comportamento, falando da cultura, da religião, falando de fatos históricos, assim que a poesia foi se perpetuando, né? E evoluindo, né? Com todo esse universo aí, né? A poesia significa a criação, e é em cima disso que os poetas trabalham, a criação, o poder de modificar, né? Transformar a realidade em algo, né, algo que é abstrato, mas é visível, né? E o declamador entra nesse universo para transportar essa mensagem, né? Ainda na Grécia Antiga, a poesia se mistura à filosofia, né, como um meio de comunicação. Aí Aristóteles também, que viveu aí no século IV a.C., né, um pouco adiante de Homero aí, mas a proposta de Aristóteles, quando se falava em poesia e filosofia, era sentimento, né? Imaginação, sentimento, deixando claro que a poesia é um dos caminhos aí que leva à perpetuação da raça humana, podemos dizer assim, né? A poesia é um caminho, né? Por ser um meio de comunicação, é um caminho. E a poesia evoluiu com o homem, né? Evoluiu, como eu falei, encontramos poesia inclusive na Bíblia, né, no Antigo Testamento, pela sua fórmula metafórica, né, da escrita antiga principalmente, né. Encontramos a linguagem poética nessa forma nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e por aí fora, né. Muitos textos da Bíblia nós encontramos a poesia, né? Não a poesia bruta, a poesia crua, mas a poesia mensageira, né? A poesia que traz, além de sentimentos, traz verdades, né? Transformando todo esse universo. Isso é a poesia, né? Parece um pouco filosófico isso aí, mas é o caminho da nossa poesia, né? E aí, quando a gente evolui lá para a Idade Média, né, encontramos a poesia ligada à política, ao social, né? Uma população que não tinha acesso aos livros, não tinha acesso à escrita, né? Então a forma da educação, a forma do conhecimento era para as classes altas, né? O povo, para os senhores feudais e quem vivia aos arredores, né? Os cavaleiros que protegiam os feudos. Os cavaleiros eram um exemplo da poesia medieval, né?
porque eram enaltecidos, né, através das suas façanhas, né, então, e a sua conduta reta, a justiça, o amor, a prudência, a cortesia, era toda relatada em forma de poesia, né, desses cavaleiros dessa época medieval aí, né, através da poesia, as ações corajosas, né, as ações amorosas, a poesia épica e a lírica também, né, que se misturava nesse universo, nesse contexto aí, né. Também surge nessa época, um pouco já quase saindo, mas ainda dentro da Idade Média, o trovadorismo, né, onde aparece também a figura do menestrel, né, que era aquele que levava mensagens políticas, mensagens importantes, através da declamação, através de poemas decorados ou muitas vezes improvisados, né. O menestrel fazia, às vezes em forma de declamação e outras vezes em forma de música, mas era um meio de comunicação, né, para os reis, para o clero, para a corte. Os menestréis se apresentavam de forma exaltando a arte declamatória, exaltando a declamação e levando mensagens importantíssimas, políticas, para a sociedade, né? Aí, com o advento das navegações, né, dos descobrimentos, a poesia atravessa o oceano e vem para a América, digamos assim, né, para todas as descobertas aí que aconteceram. A poesia chegou de uma forma também de relatos, né, de contos, né, num mundo que era livre, mas o velho mundo que vivia essa cultura chegou através, não vamos dizer que chegou através da poesia, né, mas a poesia veio junto, foi aí que veio a poesia e dessa forma preencheu, né, os descobrimentos portugueses, os descobrimentos espanhóis, né, e o gaúcho é essa mescla, né, o gaúcho é essa mescla, a poesia gauchesca, ela é essa mescla. Aí a gente salta um pouco lá para 1872, quando foi escrito por José Hernández o Martim Fierro, a obra do Martim Fierro, né? Primeiro, na sua primeira edição, a segunda edição foi 1879, eu tenho anotado aqui. Então o Martim Fierro era uma linguagem poética, né? Feito em cestilhas, que abordava em meio a disputas políticas, né, em meio à disputa de poderes, exaltava o povo, o gaúcho da Pampa, né, o gaúcho da Pampa. E surge a figura do Martim Fierro como um personagem, né, através dessa poesia, e daí o gaúcho também copia muita coisa. A gente aqui no Rio Grande do Sul hoje temos a nossa forma de dançar, a nossa forma de declamar, a nossa forma da vestimenta, a forma das lidas campeiras e tudo, mas tudo isso a gente herdou dessa Pampa, né? Por isso o Jaime Caetano Brau relata muito bem na sua música, na sua composição Milonga de Três Bandeiras, que essas três bandeiras aqui se unem e formam um só. Então o gaúcho, ele é um só. E o declamador exalta isso, né? Nossa poesia é uma mescla disso tudo, né? Ela é o campo, ela é a cidade, ela é o sentimento, ela é o amor, ela é a paixão, ela é a bravura, ela é o camperismo, ela é o urbanismo, ela é tudo isso. Então o declamador tem essa missão, né, de seguir este caminho simples. É um caminho simples, é entender a mensagem que o poeta passa, interpretá-la e fazer com que quem o assiste também a entenda, né, da melhor forma possível aí. Então a gente pode citar muitos bons declamadores aí ao longo, né, dos anos. Jaime Caetano Brau, um pajador e declamador conhecidíssimo, né,
uma obra fantástica. Marco Aurélio Campos, também um abridor de caminho, inspirador, inclusive para as minhas interpretações desde a minha adolescência. Lá escutava muito Marco Aurélio Campos. E outros tantos poetas, Patrocínio Vaz Ávila. Estou falando só dos que já nos deixaram, que deixaram o seu legado. Os que estão por aí também fantásticos, maravilhosos, né? Então, inúmeros para a gente citar aqui. Mas isso é um pouquinho da evolução da nossa poesia. Não vou me estender muito aqui para não ficar tão maçante. Mas é isso, né? A poesia e todo esse caminho que ela fez, como ela chegou aqui na nossa América, né? Como foi essa trajetória. Então espero que os amigos gostem e mais uma vez parabenizo a todos por este projeto e que possamos em breve estar próximos nos palcos da poesia por este Rio Grande. Muito obrigado, meus amigos, fiquem em casa, se cuidem e respeitem os protocolos e viva a nossa poesia gaúcha. Os versos são de Ari Pinheiro, Olho de Boi. Quando me vim de embora foi a muito gosto. Os rastros do pingo, cravados na estrada, gemiam por mim a chamar-me de volta. O forneiro aquietou-se na porta do rancho, no mutismo profundo de quem perde um parceiro. E a sanga chorando beijou meu cavalo por última vez. Depois, os moirões, um a um, foram ficando para trás, olhando para as tramas e ouvindo do vento que a dor da saudade se faz mais intensa no pó da distância. Ouvindo essa charla, meu palo ondulava num gesto de adeus às corujas do campo, que atentas e tristes miravam passar mais um retirante do meio rural, mais um dentre tantos que o tempo e o progresso vomitam aos punhados na estrada real, na vã esperança de que em outros nortes haja mais fartura e justiça final. Um berro perdido brotou da invernada, e quando solito nas varas do peito, uma gota de pranto rolou pelo rosto e perdeu-se entre os tentos do meu barbicacho. Olhei sobre o ombro ainda uma vez. Meu pago sisudo acenava, esperando que lá, mais adiante, o remorso batesse e eu desse de rédeas, voltando para trás. Porém, por teimoso, esporei meu cavalo, a estrada se abriu e afundei no horizonte, rumo ao Olho de Boi, que chama a cidade. Um sol colorado timbrava meus nervos, e gritei para os ventos que iria vencer,
que a fibra e a coragem moldada nos campos me fariam de ferro entre os meus iguais, que o tal de progresso jamais dobraria este cerne curtido por 1000 temporais. Ala fresca, parceiros, bravatas de moço, menti pra mim mesmo. Meu grito sem ecos perdeu-se no asfalto, entre becos e vilas que herdei por aqui. Quando é que eu podia pensar que esta tal de cidade, vestida de luz, escondesse em seu ventre tamanha frieza? Eu, que deixei o verde dos campos, os banhos de sanga e a roda fraterna do fogo de chão, fui morrendo devagar, um pouco por dia. Os meus iguais que esperava encontrar, com um sorriso no rosto e cuia na mão, viraram fumaça entre o casario. Parceria povoeira é pura ilusão. E assim fui ficando. O tempo cobrando, dia por dia, seu ar do quinhão. Primeiro o cavalo, depois minhas pilchas. Tudo vendido a troco de nada. Até as mágoas que canto nas horas de ausência, mordejo nas cordas de um pinho emprestado. Olha, parceiro, aqui é bem assim. Ninguém quer saber desses deserdados que mateiam as caunas de seus desalentos, vivendo solito, às margens da vida, sorvendo relentos. Mas hoje, um ventito do sul arrepiou de repente meus nervos cansados. Na quincha celeste, a boieira luzindo piscou para mim como antigamente. É o chamado da terra, é o grito do tempo dizendo que um dia tudo tem fim. O vento encontrou-me entre ferro e cimento, e avoengas raízes rebrotam de mim. Deixem-me partir, ajudem-me a voltar ao pago terrunho de minha mocidade. Não quero findar assim, atolado neste olho de boi chamado Buenas, meus amigos. Sou Paulo Roberto Domingues Vargas, tradicionalista desde jovem e sempre atuei no tradicionalismo em várias áreas, como voluntário, dentro de patronagem, coordenadoria, dentro de avaliações de prendas, peões, de declamação. E hoje vim aqui para conversar um pouco sobre o declamador, sobre a arte de declamar. No meu ponto de vista como declamador, alguns pontos importantes que eu creio vai ser de boa ajuda para quem está pensando em declamar poesias gaúchas. Eu, como declamador, a primeira parte, o que penso sempre quando vou tirar um novo verso, é um grande cuidado na hora de escolher a poesia, tá? Primeira coisa que eu acho importante saber é o tema principal do poema. Naquele momento em que eu estou pensando em escolher um novo verso ou meu primeiro poema, né, é saber, afinal, do que ele fala. Tá? É muito importante entender bem a história, começar estudando aquele verso para saber do que se trata. Tá? O tema deve merecer uma especial atenção no critério da escolha. O intérprete será mais autêntico se escolher um texto que a mensagem
ele acredita. Tem que ser alguma coisa que é da minha convicção. Não basta ser um poema que eu assisti, que está bem interpretado, eu resolver sair decorando. Tá? Eu tenho que ver se aquele contexto concorda com o meu ponto de vista. Este é o primeiro ponto e é de suma importância. Tá? A segunda coisa seria saber o gênero que este poema nos traz. Tá? Ele deve ser o que melhor sintonize com o estilo e o meu gosto literário. A escolha do texto é muito importante, como eu já falei, tá? Deve ser selecionado adequadamente, levando-se em conta se o declamador é uma criança, um jovem, um adulto, uma mulher ou um peão, tá? É bom ver esse contexto e ver se ele está adequado com a minha faixa etária. Porque quanto mais tempo de vida a gente tem, mais experiência a gente tem, mais conhecimento se tem. Então, para uma criança declamar um verso muito rebuscado, com uma história muito profunda, vai ser muito mais complicada a interpretação. Isto não quer dizer que não vá conseguir, certo? Mas o empenho vai ter que ser muito maior para poder transmitir com naturalidade e com coerência o que o autor colocou no texto. Tá? Textos muito bonitos, textos belíssimos, pode perder na interpretação por a gente não ter conhecimento daqueles fatos que estão ali. Tá? No entanto, não quer dizer que também não vai ser uma boa interpretação. Para isso, depois que a gente escolheu o gênero, é muito importante a gente estudar detalhadamente este poema. Todo poema tem expressões, tem vocabulários que não se conhece, não é tudo que a gente tem conhecimento. Hoje, com a facilidade da internet, a gente tem a possibilidade de buscar isso. Nem sempre vai se encontrar, porque são alguns vocabulários regionais, algumas coisas criadas pelos autores. Então, além da internet, do livro, às vezes no livro vem os vocabulários, certo? A gente pode procurar as pessoas mais antigas, um vô, patrão da entidade, alguém que tenha um conhecimento maior para tentar nos ajudar a entender e esclarecer o que está neste texto. Caso também não consiga, a gente pode recorrer ao autor do poema. Tá? Temos a facilidade das redes sociais, um telefonema, um e-mail, um WhatsApp, e entrar em contato com o autor e perguntar. Se explicar, estou gostando do teu verso, poema tal, naquela parte eu não estou entendendo o que quer ser dito. Tenho certeza que os autores vão ficar muito contentes em ter este contato com o declamador e vão esclarecer de primeira, com muita alegria, o que eles quiseram colocar naquela história. Certo? Então não comece a decorar um poema sem ter ele pronto, sem ter ele bem entendido, com todo o vocabulário entendido, sabendo do que se trata. Outro ponto muito importante que existe geralmente nos poemas são as metáforas. É de suma importância entender o que dizem as metáforas, quando tiver no poema, é claro. Tem que entender a metáfora dentro do contexto, o que ela quer dizer. Nem sempre na metáfora é aquela palavra que está escrita ali. No contexto, tem que se pegar todo aquela estrofe e ver o que ela vem dizendo e tentar entender. Certo? É muito importante definir as metáforas, porque depois a gente pode pecar na hora da interpretação facial, na hora do gestual, que aquela metáfora pode estar se reportando a uma outra coisa, não exatamente a palavra literária. Ok? O significado de metáfora, então, eu fui buscar, para quem não tem esse conhecimento, tá? É um substantivo feminino, uma figura de linguagem, em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, certo? Muito importante, transfere o significado da palavra para outra. Por isso que eu falo a importância de entender a metáfora. Seguindo no significado aqui,
por meio de uma comparação não explícita, certo? Então, muda o significado sem ter uma comparação explícita. A paixão queimou-me, nervos de aços, dar asas à imaginação. Imaginação não tem asas, certo? Então é isso que tem que entender. Etimologicamente, a origem da palavra metáfora, do latim metáfora e, do grego metaforá, certo? Então é muito importante ter bastante conhecimento do significado das metáforas dentro do poema. Uma quinta dica na hora de escolher o poema é situar-se dentro do papel que atua o declamador naquele contexto, certo? É entender bem aquela história e saber se eu sou o narrador, se eu sou um personagem da história, se eu apenas estou contando um fato, né? Para saber me localizar dentro do contexto. Isso vai ajudar muito na hora do gestual. Sexta dica é perguntar a si mesmo: o que me fez escolher esse poema? Foi só porque eu vi uma apresentação? Certo? Tem que ter uns 2 ou 3 motivos, não basta ser apenas um, certo? Tem que gostar da história, tem que entender a história, tem que ser do meu ponto de vista, certo? Então é bom ter mais de 2 ou 3 motivos para mim poder entender por que eu escolhi este poema. E a última dica é o domínio do texto. Tá? Se eu fiz todos estes estudos, eu vou ter um bom domínio desse texto. Tá? A compreensão deste conteúdo, buscar o significado dos vocábulos desconhecidos, a fim de adquirir domínio sobre eles, certo? Do contrário, não vou conseguir imprimir uma boa interpretação, não vou conseguir transmitir a mensagem, prender a atenção do público. Ok? Estas foram as dicas para mim escolher o meu poema antes de passar a memorização, antes de decorar este poema. Assim como a escolha correta do verso, tão importante quanto é a memorização. Os declamadores declamam os poemas nos rodeios, nos festivais, ou mesmo em apresentações dentro do galpão, decorado. E para isso, o declamador deve memorizar com o tempo, né, para que esteja bem firme este poema na memória, para facilitar na hora da interpretação. Quanto mais ensaiado, quanto mais salvo dentro da mente, mais fácil vai ser a interpretação, mais tranquilo vai ser esta interpretação. Há várias formas de decorar, cada um tem o seu estilo, né? Alguns decoram escrevendo, outros gravam e assistem, gravam e ficam ouvindo, né? Outros ficam repetindo até decorar, então cada um tem que achar a sua maneira e a melhor forma de decorar, mas o poema tem que estar todo decorado. Muito importante dentro do processo de decorar este verso é a parte da pontuação. A pontuação que o poeta coloca dentro do poema tem que ser respeitada pelo declamador. E isto deve acontecer na hora que ele decora. Os pontos, as vírgulas, para facilitar na hora da interpretação e não haver aquela forma de mudar a história na hora de interpretar, de passar ao público. Porque é do conhecimento de todos que, se a gente trocar a pontuação, a gente pode mudar a história, né? Eu sempre comento um exemplo daquela frase: o matar o rei não é crime, certo? Se a gente colocar uma vírgula e um ponto final, pode virar matar o rei não é crime. Ou, se a gente tirar a vírgula, pode ficar matar o rei não é crime. Então, isso na hora de decorar a gente tem que prestar muito atenção para não ocorrer a troca da história, o sentido da história que o poeta está colocando, certo? Então, tão importante quando ter feito uma boa escolha do verso é uma boa decoração.
vai facilitar muito na hora da interpretação. Outro ponto bastante importante na hora que a gente está tirando um verso é cuidar bastante da dicção, a pronúncia exata das palavras, certo? Salientando bastante o final de cada palavra, todos os plurais, todos os R's, pronunciando com a maior perfeição possível para ajudar o entendimento de quem está assistindo. Tá? Dentro da nossa dicção, a gente deve cuidar bastante a impostação da voz, certo? A nossa impostação, ela deve ser moldada conforme o poema, subindo os tons, baixando, fazendo mais suave, mais calmo, mais agressivo, tudo conforme vem pedindo no verso, certo? Para que não fique um verso iniciado e seguido até o final na mesma linha. Isso vai cansar quem está assistindo. Então, nós temos que colocar uma boa impostação, que isso vai valorizar o verso e vai chamar a atenção de quem está nos assistindo, certo? Também cuidar a inflexão, onde a gente vai observar e tentar colocar os sentimentos dentro das palavras, dentro de cada verso, tá? Para ajudar na transmissão. Colocar um sentimento de alegria, de tristeza, de surpresa, certo? Conforme vem pedindo no verso, conforme o poeta quis nos colocar. Depois que a gente cuidou bastante da dicção, a gente vai ter também a nosso favor a expressão facial, que é tudo que a gente mostra com o rosto, né? Certo? A gente colocou na voz o nosso sentimento de alegria, de tristeza, de surpresa, a gente vai colocar isso no rosto, com os olhos, com a sobrancelha, com um sorriso, certo? Uma expressão de surpresa, uma expressão de alegria, de tristeza. Então, conforme vem pedindo o verso, a gente vai colocando a voz, o sentimento e mostrando com o rosto. Outra coisa importante também é o nosso gestual, que ele vem para auxiliar. Nós temos os braços para mostrar o que a gente está falando, certo? Para ilustrar o que vem no poema. Muito cuidado com o gestual, para não pecar no gesto, para não ficar demais, não ficar em exagero, né? Toda declamação tem que ter um nível, nada de exageros e nada de tão pouco, certo? Vamos moldar para que fique uma coisa natural. Quanto mais natural, melhor fica a interpretação. Cuidado, lá no início, quando a gente falou em entender o verso, em estudar o verso, isso conta muito na hora do gestual. Porque se a gente não souber um vocábulo, não souber uma palavra que está lá, a gente pode pecar fazendo um gesto, sendo que ele quer dizer outra coisa, certo? Então, o gestual é muito importante, tá? Então, essas são algumas das dicas que eu acho importante na hora de tirar um novo poema, que eu trago para vocês, tá? Para pensarem bastante na hora de escolher, de decorar, de ensaiar. Quanto melhor for os ensaios, quanto mais ensaio, mais seguro a gente vai se tornar, vai estar na hora da apresentação. E isto vai trazer uma melhor apresentação, uma apresentação mais rica, com mais detalhes para quem está nos assistindo. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Pequeno campeiro. A minha alma de campo não tem brete nem maneias. Quando meu pingo escarceia me chamando para o combate, eu largo a cuia do mate e sigo o rumo da estrada, nas tardes ensolaradas, pras pescarias do lago. Assim é a vida no pago, fazendo 1000 pataquadas. Sou gauchito, está certo, pequeno, mas muito taura. E eu sei que é de taquara o meu flete de brinquedo, mas juro, eu não tenho medo e vou ser um domador, um cancioneiro de valor, com raça, fibra e talento, e entretrançar tento a tento nas intempéries do amor. Amo o verde umedecido pelo sereno da noite,
Sinto no rosto o açoite desse ventito pampiano, que geme no oitão do rancho, junto ao braseiro eu me aqueço, e ao patrão santo agradeço tudo que eu tenho aqui. Eu amo essa liberdade, não sei viver embretado, vivo juntando meu gado bem faceiro e topetudo. Indiozito, macanudo, de espora, lenço e chapéu, neste pedaço de céu que amo acima de tudo. Tenho lonjuras nos olhos, tenho alegrias no riso, pois vivo num paraíso sem droga, sem falsidade. Vivo a infância, a liberdade, com direitos e deveres. Respeito todos os seres, sem perder minha humildade. Trato com dignidade o que a natureza criou. Meu pai sempre me ensinou a ser um campeiro e honrado. E Deus tem me abençoado com o amor da família, mostrando o rumo da trilha. Carrego por onde eu for esse legado de amor de um gaúcho farroupilha. A importância sociocultural da poesia no Rio Grande do Sul, ou enfim, para todo o país, para todo mundo, ela é importante, porque quando se participa nas escolas com a poesia, a criança aprende muito e desenvolve uma postura diferente diante das pessoas, de seus sentimentos. Eu já estive em escolas onde um menino me perguntou porquê da poesia, enfim, ele disse que nunca tinha lido um livro de poesia, que ele não sabia que a poesia existia, mas que a partir daquele momento ele ia se interessar por poesia. E ele procurou livros, enfim, e que um dia ele iria lançar um livro e iria me convidar para esse lançamento. E a professora dele me falou que ele mudou muito no comportamento dele após esse momento, que ele passou a ser mais atencioso, mais carinhoso, mais delicado com as pessoas, e ela sentiu uma melhora muito grande nele, porque ele tinha encontrado a poesia e começou a gostar muito de poesia e participar. E a poesia pode ser usada como em teatro na escola, como já foi feito, e muitas poesias se transformam em teatro. A Volta do Anjo Guerreiro foi teatro, né? Os 180 anos da imigração italiana foi teatro na escola. Enfim, assim, pode ser usada de várias formas nas escolas, nos CTGs, enfim. Em casa com os pais, trocar essas ideias, porque a criança absorve isso e a emoção dela se aflora muito mais e ela perde talvez o medo de falar em público, vai se tornando mais sociável. Então eu acho que a poesia ela tem uma força muito grande dentro de cada um de nós. Assim como foi para mim, eu vejo para outras pessoas essa força que ela traz em si. A literatura tem essa força de nos fazer viajar sem sair de casa. A gente viaja, a gente cria asas, a gente voa, lendo um bom livro ou uma poesia que a gente consegue visualizar toda uma paisagem, todo um cenário. Então isso é maravilhoso e temos que nos dedicar mais a essa cultura para que as crianças tenham mais espaço, para que eles possam viver isso com mais intensidade. A gente está um pouco freado, né? E agora com essa pandemia, então as coisas ficaram muito fechadas, né? Então, os pontos positivos da literatura gaúcha são tantos, eu acho que eu já falei até em alguns, né? Em todos, mas eu continuo afirmando que a poesia, ela tem uma positividade muito grande no coração das pessoas, no caráter das pessoas, ela muda muito as pessoas, ela ajuda nos momentos difíceis. Comigo foi assim e é assim. Quando os momentos são muito difíceis, a poesia me acolhe, ela me ampara, ela me ajuda. E eu vejo quando a gente se apresenta em uns lugares, as pessoas se emocionando, chorando e vindo te abraçar. Pô, tu contou a minha história aí, né? Então eu acho que isso é muito importante
quando o público se emociona também e consegue ver as mesmas paisagens que a gente desenhou com palavras num papel em branco. Então, eu acho que esse papel em branco de uma saudade grande, né? Uma lembrança bonita, se transforma num poema, num cenário musical, enfim, tantas coisas se pode fazer com a poesia, com a literatura, com a arte, enfim, que vai se transformando numa canção. É a poesia que se transforma numa canção, que se transforma numa peça teatral, num jogral. Então tem tantas coisas que se pode fazer com poesia. E é isso aí que eu deixo para vocês, o meu carinho e meu afeto. E a minha poesia. A lenda de um guitarreiro. Chegara não sei de onde, vinha num potro cansado de tanto buscar distâncias. Pilchas surradas de tempo, lenço e chapéu, só poeira. Mas tinha brilho no olhar, um riso calmo e sereno. Chegou na estância à noitinha, quando a boieira nascia. Pediu licença ao patrão num buenas, muito educado. Com seu permisso, me apeio. E o patrão hospitaleiro ofertou-lhe o mate bueno. E o taura devagarito foi-lhe contando passagens do que buscava e queria. Era domador o andante, que fazia por capricho, como um estranho cambicho, de devastar horizontes. O patrão lhe deu pousada, pois entendera que o taura era de fato um campeiro. Pela franqueza e respeito, pela clareza ao falar, mostrava conhecimento. E seu maior documento, além das longas melenas, era uma cruz de Lorena descansando sobre o peito. E por ali se aquerenciou nas lidas de domador, pois era bueno de fato esse índio maragato, com olhos de mansas águas e manhas de pajador. E sempre nas noites de ronda, quando a peonada reunia no galpão junto aos braseiros, o domador guitarreiro de imediato se ouvia, como se o tempo parasse e o ar se perfumasse para escutar-lhe a melodia. A guitarra lhe entendia como ao ouvir-lhe o coração, como se fossem duas almas numa mesma comunhão, como se uma luz se irradiasse num túnel de escuridão. Um não sei que envolvia as canções que ele cantava. Parece até que a lua, curvando-se humildemente, se ajoelhava aos seus pés. Estranho que aquelas mãos, rudes, cheias de calos, de manusear com cavalos curtidas ao vento pampeiro, terem a leveza das plumas sobre as cordas da guitarra, e seu olhar transcendia neblinas do mês de agosto, que teimosas se escondiam por entre as marcas do rosto. Que força estranha o movia, pois nunca mais foi embora. Se fez amigo de todos, fez-se o poeta da aurora. Talvez esconda segredos que se desatam dos dedos quando a lembrar se demora. Seus olhos se emudecem, por isso a guitarra chora. Só ela pode entender quando em noites de invernia o vento traz-lhe agonias que ficaram de algum amor, quando os sonhos se extraviam e ficam faltando flores para reflorir as janelas. Por certo, muitos andejos entendem este gaudério, que se plantou nos arreios e se mandou ao léu. Fez rancho do seu chapéu,
fez do peito uma guitarra, e de seus olhos tristonhos brotam milongas de amores em partituras de auroras. A ninguém diz os motivos desse bandear de caminho. Talvez seja algum espinho ditas promessas de amor, que deixaram em seus pelegos um perfume traiçoeiro que nunca o abandonou. Por capricho ou teimosia, só para fazer poesia na alma de um guitarreiro. Buenas, pessoal, tudo bem? Me chamo Jorge Araújo, sou músico, acompanhante e amadrinhador. Tá? Vou falar um pouco para vocês sobre o violão gaúcho na poesia gaúcha, tá? O papel dele, certo? O papel da música na poesia gaúcha. Tá? Para iniciar, vamos começar a explicar um pouco sobre esse termo amadrinhador, que muita gente me questiona por que amadrinhador e não apadrinhador, sendo que eu sou um homem, né? Esse termo, ele vem da parte campeira, lá das gineteadas, né? Quem é o amadrinhador nas gineteadas? O amadrinhador é aquele cavaleiro que fica cuidando do ginete que está domando o cavalo, para ele não cair, não se machucar, né? Então ele fica amadrinhando. O termo amadrinhador vem de madrinha, né? E quem é a madrinha dos ginetes, dos peões? É Nossa Senhora da Aparecida, que é a mãe de Deus. Por isso, amadrinhador, né? Alguém, né, incumbido por Nossa Senhora para cuidar do ginete, né? E no caso da poesia, o violonista é esse amadrinhador, é alguém incumbido por Nossa Senhora para cuidar do poema e do declamador, né? Para fazer com que eles tenham um bom trabalho, acompanhem eles para esse trabalho ser um trabalho bem emotivo, essencial, né? De uma forma singular, que consiga transmitir toda a essência do verso e toda a sua sensibilidade. Tá? Então, primeiro começamos com esse termo. Tá? A poesia gaúcha, desde os primórdios, sempre foi acompanhada com violões, né? Com instrumentos de cordas ou também com outros instrumentos, como gaita, né? Enfim, vários instrumentos. Só que a sua origem mais terrunha mesmo é o instrumento de corda, o violão que a gente tanto conhece, né? Na nossa cultura, né? Hoje em dia é amadrinhado por diversos tipos de instrumentos, conforme a necessidade de cada poema e de cada declamador para conseguir transmitir melhor a sua essência, né? Certo? Qual é o papel do amadrinhador? Né? A partir do momento que é escrito uma história, um poema, né, que conta algo sobre a nossa terra, porque a poesia tem muito disso, a poesia gaúcha ela é algo para difundir a nossa cultura e transmitir o tradicionalismo. Né? O que seria o tradicionalismo? Né? É essa coisa da passagem do que era para frente, para continuar aquela tradição, aquela forma de fazer aquilo na sua essência. Isso é ser tradicional, né? Isso é ser tradicionalista, né? Certo? Então, o violão gaúcho, ele entra na poesia justamente para acompanhar o poema com sua sensibilidade, para dar a moldura do verso, vamos dizer assim, né? Então, o poema e o declamador são a pintura e o violão gaúcho é a moldura. Tá? Como a gente vai fazer essa moldura? O amadrinhador, por sua vez, ele tem que conhecer a história do poema, conhecer a essência e a sua sensibilidade, conhecer os nuances da história, os altos e baixos dela, né? Para conseguir fazer um arranjo musical que consiga acompanhar essa história. Mas não podemos esquecer que temos o declamador. Temos que conhecer o estilo de voz desse declamador, o seu estilo de oratória, como ele vai transmitir isso com a sua voz. Porque o mesmo poema pode ser falado de formas diferentes por declamadores diferentes, porque estilo, né? Tem uns que tem um estilo mais introspectivo de falar um verso, tem outros que tem um estilo mais campeiro, mais terrunho, né? Uma fala mais proseada, diferente. Então tem que condizer essa música tanto com o poema quanto com quem vai recitá-lo, né? Como é que a gente cria esse termo, então? Eu vou falar o meu conceito e o meu entendimento. A partir do momento que eu comecei a acompanhar versos gaúchos, né, eu sempre procurei desenhar os meus acordes, os meus solos, né, esses meus arranjos, em partes. Eu divido o poema sempre em início, meio e fim. E procuro a sensibilidade de cada momento das estrofes. Feito isso,
eu faço um desenho de um campo harmônico dentro deste poema, certo? Crio todo um momento com acordes e solos, não apenas com acordes, né? Porque o violão ele tem que ter aquele ponteio que muita gente fala, né? Que é o ponteio do violão gaúcho, né? Então, é uma mistura de violão clássico com um violão mais popular, né? Então, ele tem a parte de acordes ali, que são os arpejos, enfim, e acompanhamentos de ritmos, mas ele também tem a parte dos solos, dos ponteios, né? Que é o que a gente fala. E eu tento marcar e pontuar isso na região certa para cada momento, né? Então eu sempre crio uma tonalidade com um campo harmônico para conseguir fazer esse acompanhamento, tá? Eu procuro sempre antes conversar com o declamador para ver o que ele pensa de cada momento do poema, tá? Outra coisa que temos que entender, poema ele não tem ritmo, né? Ele tem cadência. Então, quer dizer, o poema ele não tem um compasso, ele tem uma cadência. O que é essa cadência? A cadência é emotiva. Daqui a pouco o verso é comprimido, o verso é falado mais alto, o verso é falado mais baixo, e a gente tem que ter essa sensibilidade. O violão gaúcho, de poesia gaúcha, ele tem que ser um pouco desarmônico, né? Porque daqui a pouco a gente está no compasso mais acelerado, a gente tem que quebrar esse compasso para um compasso mais cadenciado. Então a gente tem que criar uma cadência e não um ritmo, né? Lógico, a gente trabalha em cima de um ritmo, que é a milonga muitas vezes, né? Outras vezes é uma chamarra, tudo depende do estilo do verso, né? Então, mais costumeiramente se trabalha com a milonga, né? Porque nos primórdios era a milonga de pajada, em especial, que era feita esses acompanhamentos, né? Do violão gaúcho. Então a gente desenha todo esse campo harmônico em cima do estilo de voz e do estilo do poema, tá? Entendendo que não podemos ter um ritmo, e sim sensibilidade. A poesia gaúcha, em especial, vou falar sobre o violão gaúcho, a sensibilidade é mais importante que qualquer outra coisa. Porque tu tem que conseguir transmitir o sentimento. Para quê? Para a gente viajar na história, né? Porque nada mais é que a poesia gaúcha que tu contar uma história. Então a gente cria todo aquele enredo musical para a gente viajar naquilo como se fosse uma música, né? A gente escuta uma música no rádio, a gente viaja na melodia dela e acaba decorando a música, muitas vezes a letra, e nem percebe. Por quê? Porque o andamento musical fez com que tu tivesse assimilasse essa música. E a poesia é a mesma coisa, a gente quer tentar fazer as pessoas assimilarem a história. E o violão ajuda muito nisso, né? Eu ouço muitos declamadores que dizem, com o violão eu declamo melhor. Justamente por quê? Porque ele faz tu viajar, ele cria esse clima, ele cria esse momento. Então o violão gaúcho nada mais é, né, no papel do madrinhador, que a moldura dessa história, né? Que o acompanhamento musical perfeito para a gente conseguir trazer toda a sensibilidade para o verso, né? Com seus nuances, com as suas levadas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que é esse papel do violão gaúcho, né? Na poesia, né? E de cunho social, né? Vamos também trazer isso. Eu entendo e vejo, né, com meus acompanhamentos aí que eu faço, a musicalidade do violão gaúcho em si, ela traz para as pessoas um conhecimento, não vou dizer musical a fundo, mas ela traz um conhecimento dessa sensibilidade que a música traz, né? Então ela consegue transmitir o que para a pessoa? Sentimento, né? Eu acho que essa parte social é perfeita para isso, né? Porque hoje em dia a gente precisa também ser mais sensitivo, né? Então a gente conseguindo trazer essa sensibilidade para as pessoas em cima de coisas simples que seja da vida é importante, né? Certo, pessoal? Eu agradeço aí, né, esse nosso projeto aqui da Aldir Blanc, né, com o apoio da Secretaria de Cultura, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso material. Um abraço a todos, até mais.